Vamos lá, galerinha do nono ano. Correção aí da página 406, né? Hoje é dia 23/3, matemática. Professor Rodrigo. Página 406, ok? Exercício de número 6, letra A, onde ele pede, utilizando o método de completar quadrados, resolver no conjunto dos números reais as equações. Como a gente combinou, né, o método de completar quadrados, a gente vai desenvolvê-lo ao longo desse ano até o ensino médio. Vocês ainda estão muito crus para isso. Portanto, usaremos a chamada fórmula de Bhaskara, porque essa é uma equação do tipo completa. Lembra? Onde os parâmetros A, B e C são diferentes de zero. Então, a fórmula de Bhaskara diz que x igual menos b mais ou menos a raiz do delta, que a gente já sabe que é b ao quadrado menos 4ac, sobre 2 vezes a. A equação da letra A é x ao quadrado menos 10x mais 24 igual a zero. Fazendo a substituição, vamos identificar quais são os parâmetros A, B e C para poder substituir na fórmula de Bhaskara. Lembrando que o A é o cara que acompanha o x ao quadrado aqui, ó. Então, como está inibido, é 1, porque tudo que está inibido é uma vez aquilo, né? O B é o cara que acompanha o x, ó. Então, o B é menos 10. E o C é 24, que é o cara que está sozinho, né? Sozinho, termo independente. Que a gente já explicou também que é o termo de grau zero. Mas ao longo do tempo a gente vai, né, amadurecendo alguns conceitos. Bom, aplicando a fórmula, x igual menos b, né? Então, ó, menos da fórmula e o b, que é negativo, entre parênteses, né, para você não perdê-lo de vista. Porque lembrando, ele quer te dar uma rasteira, né? Todo número negativo está prontinho para te dar uma rasteira. Coloque sempre entre parênteses, nunca o perca de vista, e assim diminua as chances de cair, né? Mais ou menos a raiz quadrada de b ao quadrado, menos 10, parênteses de novo, ao quadrado, menos 4 vezes a, que é 1, vezes c, que é 24, sobre 2 vezes a. Temos então que menos 10 é aquela velha regrinha, né? Do menos menos. Menos menos dá mais. Mais ou menos, porque é uma equação do segundo grau, então são duas raízes. A raiz quadrada do delta. Quanto que deu esse delta? Menos 10 ao quadrado cai naquela propriedade de que todo quadrado é sempre maior ou igual a zero. Ou ele é zero, ou ele é positivo. Então não importa se é 10 ou menos 10 ao quadrado. De qualquer forma vai dar 100, positivo. Menos 4 vezes 1 vezes 4. Aqui eu tenho menos vezes mais vezes mais. Ah, então já sei que isso vai dar menos. 4 vezes 1, 4. Vezes 24, 96. Né? 96. Sobre 2 vezes 1, que é 2. Então, a gente tem x igual a 10 mais ou menos 100 menos 96 dá 4. Então, é raiz quadrada de 4 sobre 2. X', eu uso o sinal de cima. 10 mais a raiz de 4, que é 2, sobre 2. X, duas linhas, eu uso o sinal de baixo.
10 menos a raiz de 4, que é 2, sobre 2. Ou seja, 10 mais 2, 12 sobre 2. E 10 menos 2, 8 sobre 2. 12 dividido por 2, 6. 8 dividido por 2, 4. Logo, eu preciso representar o meu conjunto solução, porque toda equação pede um conjunto solução, cujas raízes são 4 e 6. Ok? Muito bem, na letra A? Ok. Letra B. Na letra B, a gente tem x ao quadrado menos 2x menos 3 igual a 0. Igualmente, aplicando a fórmula de Bhaskara, temos x igual menos b mais ou menos a raiz de b ao quadrado menos 4 vezes a vezes c sobre 2 vezes a. Muito bem. Continuando. Menos 2, aquela história, mais 2. Olha a importância de sinalizar o cara negativo com os parênteses. Mais ou menos a raiz de delta. Quanto que vai dar esse delta aí? Ó, menos 2 ao quadrado é sempre positivo. 4. Aqui vai dar menos vezes mais vezes menos. Menos vezes menos não dá mais? Ah, então isso aqui vai dar mais. Aí eu já coloco um mais aqui. 4 vezes 1, 4. Vezes 3, 12. Né? Muito bem. Sobre 2 vezes A, que é 2 vezes 1, que é 2. Então, x igual menos 2, já está aqui. 2, menos 2, né? Que ficou positivo. Mais ou menos, a raiz quadrada de quanto? 4 mais 2, 16, sobre 2. Daqui sai um x' e sai um x duas linhas. X' eu uso o sinal de cima. 2 mais a raiz de 16, que é 4, sobre 2. 2 menos, usando o sinal de baixo agora, a raiz de 16, que é 4, né? Então eu já posso substituir aqui logo, sobre 2. Muito bem. 6 mais 2, 2 mais 4, melhor dizendo, 6 sobre 2. E 2 menos 4, menos 2 sobre 2. Não é isso? 6 dividido por 2 dá 3. Menos dividido por menos dá menos. Né? Menos dividido por mais, desculpa, dá menos. Menos 2 sobre 2, menos 1. Então a minha solução é menos 1 e 3. Ok? Fazemos assim, então, 2 exemplos, né? Dos 4, ok? Os outros 2 exemplos, o procedimento é muito parecido, né? Muito semelhante. Cuidado aqui na letra D que você tem que passar esse menos 25 para o primeiro membro antes de começar a usar a fórmula de Bhaskara, tá ok? E vamos então para a questão número 7. Aliás, na questão número 7, o procedimento também é o mesmo, tá? Ó, ele diz, resolva as equações de segundo grau. Agora ele já não pede para usar completar quadrado ou fórmula de Bhaskara. Mas, né, o combinado que a gente tem aqui, quando forem as incompletas, né, que a gente já corrigiu em sala, os modelos incompletos, vocês vão usar o primeiro e segundo casos do caderno. E quando for o modelo completo, você vai usar a fórmula de Bhaskara. O nosso combinado, por enquanto, é esse. Eu vou, então, para a questão de número 8, ok? Questão de número 8 aqui, tá? Por quê? Porque as outras duas da número 6 e essas 5 aqui da número 7, vocês podem fazer todas pelo mesmo modelo que eu já expliquei, né? Identificar os parâmetros A, B e C, substituir na fórmula de Bhaskara, porque são todas completas, né? Quando os parâmetros não são nulos. E nos casos, relembrando, incompletos, que a gente já corrigiu, né? No primeiro caso, você coloca letra para um lado, número para o outro,
Logo, as raízes são simétricas, como por exemplo, né? Quando a gente tem aqui, ó, deixa eu ver um caso aqui onde isso acontece, que as raízes são simétricas. A gente não chegou a fazer aqui, né? Tá no caderno. Tá no caderno, no caso, quando as raízes são simétricas. Que é o caso quando o B é zero, né? Quando o B é zero, a gente tem raízes simétricas. Quando o C é zero, a gente coloca o X em evidência, ok? Aqui, ó. Resolução de equações de segundo grau incompletas. Ó, quando C é zero, ele coloca o X em evidência. Tá vendo aqui? Tá na sua apostila. E quando o B é zero, ó, quando o B é zero, as raízes são simétricas, 5 e menos 5, né? É como se fosse letra para um lado, número para o outro. E quando o quadrado passa para o outro lado, ele passa mais ou menos, tá? Só relembrando. Então, as completas vocês vão continuar exercitando ou conferindo, né? Porque isso aqui já foi passado para casa, ó. Os gabaritos estão aí, é só conferir a resposta depois. E vamos para a questão número 8. Nessa questão número 8, há um procedimento que é aquele que eu coloquei no meio do quadro, mais ou menos, como observação. A 8 é a observação 1 e a 9 é a observação 2. Portanto, vamos primeiramente ao número 8. Na equação, menos 5x ao quadrado. Então, menos 5x ao quadrado. Mais 8x, mais 8x, mais p igual a zero, determine o valor de p para que as suas raízes, letra A, ele quer que as raízes sejam reais e distintas. Está lá na primeira observação do caderno. Raízes reais e distintas quando delta maior que zero. Então, você vai ter que fazer aqui o quê? Delta maior que zero. O que significa delta ser maior que zero? Quem é mesmo delta? Aí você volta aqui e lembra. Olha aqui quem é o delta. Ó. O delta é b ao quadrado menos 4ac. Sendo assim, você já pode dizer então que b ao quadrado menos 4ac tem que ser maior que zero. Vamos identificar aqui os parâmetros A, B e C. Sabemos que A vale menos 5, acompanha o x ao quadrado. B vale 8, acompanha o x. E que C vale P, que é o cara livre de x, teoricamente. Né? Então, substituindo, quem é o B? 8 ao quadrado menos 4 vezes, quem é o A? Vezes menos 5, atenção aos parênteses quando o cara for negativo, para não perdê-lo de vista, vezes o C. Quem é o C? P. Isso tem que ser o quê? Maior que zero. Gerou-se, então, uma inequação, né, do primeiro grau, que a gente resolve como? Letra para um lado, número para o outro. Se o cara troca de lado, ele também troca de sinal. Então, eu tenho aqui, ó, esse 8 ao quadrado vira 64. Né? Que vai passar para cá, menos 64. Ok. Agora, menos 4 vezes menos 5 dá mais 20, não é isso? Porque menos vezes menos dá mais. Então, eu tenho que 20 vezes P passa a ser maior do que esse 8 ao quadrado que passou para cá. Negativo vai dar menos 64. Então, eu sei que P tem que assumir valores maiores do que o menos 64. O 20 não está multiplicando P? Lembra que sempre inverte o sinal? Passa para o outro lado, dividindo. Então, eu tenho 64, tá? 64, aqui eu botei 60, mas é 64, menos 64, dividido por 20, né? Que eu posso simplificar, por exemplo, por 4 em cima e por 4 embaixo. Resumo da ópera e resolução dessa letra A, o P, então, tem que ser maior do que menos 16 sobre 5. Qualquer valor de P maior do que menos 16 quintos, que já está irredutível, não dá mais para simplificar, vai atender nesta equação para que as raízes sejam reais e distintas. Porque eu usei a definição de que elas são reais e distintas sempre quando o delta é maior que zero, ok? Letra B. Na letra B, o que a gente vai ter? A gente vai ter agora
que ele quer que o delta seja, que as raízes sejam, desculpa, reais e iguais. Raízes reais e iguais, qual é a definição do delta que a gente tem? Letra B. Raízes reais e iguais, o delta tem que ser o quê? Igual a zero. Se o delta é igual a zero, as raízes são reais e iguais. Logo, eu vou ter b ao quadrado menos 4ac igual a zero. Olhando aqui para não precisar virar a folha. 8 ao quadrado menos 4 vezes o a, que é menos 5, vezes o c, que eu já sei que é p, né? Igual a zero. Vai cair numa situação, vou até voltar aqui para mostrar, vai cair numa situação muito semelhante a essa aqui, né? Ó, vê se não é. Só vai mudar o sinal. Então, se aqui deu P igual, maior, no caso, do que menos 16 quintos, você efetuando essa conta aqui, você vai ver que tem que dar o mesmo valor, senão você fez errado. Então, como é que ficaria essa conta aqui? Vai ficar que 20P, né, menos 4 vezes menos 5, que é positivo, igual a menos 64, que é o 8 ao quadrado que passou para lá. E trocando de sinal, claro. O 20 também vai trocar, né? Tá multiplicando, vai passar dividindo. Então, P é menos 64 sobre 20, que dividindo por 4 em cima e embaixo, menos 16 sobre 5. Ok? E na letra C, o que a gente tem? A gente tem para que elas não sejam reais. Aí o que tem que acontecer? Para que as raízes não sejam reais, o delta agora precisa ser negativo. Então não se esqueça, reais e distintas, delta maior que zero. Reais e iguais, delta igual a zero. E não reais, delta menor que zero. E vai ficar analogamente a mesma operação, né? B ao quadrado menos 4ac, menor agora do que zero. 8 ao quadrado, menos 4 vezes menos 5 vezes P, menor que zero. Então, o que a gente tem aqui agora? A gente tem que 20P, né? Menos 4 vezes menos 5, é menor do que menos 64. Então, 20P. Então, já posso passar o P, né, no caso, dividindo. Então, P menor que menos 64 sobre 20, que é a mesma coisa, né, que P menor que menos 16 sobre 5. Então, os valores de P são esses. Se P é igual a menos 16 sobre 5, delta igual a zero, raízes reais iguais. Se P é menor do que menos 16 sobre 5, delta menor que zero, não existem raízes reais. E por fim, se o P for maior do que menos 16 sobre 5, duas raízes reais e distintas. É uma definição que foi colocada no final da aula expositiva do conteúdo no caderno. Se alguém ainda ficou com dúvida, se alguém ainda não se lembra, favor, né, ir lá para poder relembrar. A questão número 9, que encerra essa bateria de praticando aprendizado do módulo 3, ela me dá uma equação do segundo grau também. Que equação é essa? Px ao quadrado menos, parênteses, 1 menos P, que multiplica x, ok? Mais 3 igual a zero. Aí ela diz o seguinte, determine o valor de P nesta equação, com P diferente de zero, porque sabemos que senão a equação não será do segundo grau, né? Então P não pode ser zero. De modo que, letra A, o produto das raízes seja igual a 15. Aí, a gente vai ter que relembrar a regra da soma e do produto. O que diz a regra da soma e do produto, que foi outra observação que eu coloquei para os senhores no quadro. Diz o seguinte, que em toda equação do segundo grau, x' vezes x2', ele é igual a C sobre A. Essa, na verdade, é a regra apenas do produto, né? Porque na letra A ele pede o produto. Mas vamos usar a soma e o produto nessa questão, porque na B ele pede a soma. Então, para a letra A,
o produto das raízes, que é x' vezes x2', é sempre igual a C sobre A. E nesse caso ele quer que seja igual a quanto? Ele quer que seja igual a 15. Então, C sobre A igual a 15. Sabendo quem é C e sabendo quem é A, a gente substitui. Quem é o C? O C não é o 3, ó. A é P. Ó, o B quem é? Ó? Menos 1 menos P. Tudo isso aqui é B. E esse cara é o C. Porque sempre o cara que acompanha o x ao quadrado é o parâmetro A. O cara que acompanha o x, aí não importa se ele é um binômio, uma sentença ou o que seja, né? Ele é o B e o cara sozinho é o C. Então, C sobre A vai ser igual a 15, logo 3, que é o C, sobre A, que é P, é igual a 15. Pronto. Agora eu tenho aqui aquela proporçãozinha, né? Que é uma igualdade de frações, multiplica-se em cruz, e eu passo a ter o que aqui? P vezes 15. 15P igual a 3 vezes 1, que é 3. Ou seja, P vai ser 3 dividido por esse 15 que está multiplicando. Simplificando por 3 em cima e embaixo, eu tenho 1/5, né? Ou seja, se P for igual a 1/5, eu sei que o produto das raízes vai dar 15, porque existe uma definição que diz que o produto das raízes é igual a C sobre A. Ok? Na letra B, para encerrar, o que a gente vai ter? Ele quer agora que a soma das raízes seja igual a 2/3, né? A soma das raízes seja igual a 2/3. Ou seja, a gente vai ter que lembrar que x' mais x2' é igual a menos B sobre A. Então é a regra da soma e do produto, ó, para as raízes da equação de segundo grau. Então, quem é x' mais x2'? Menos B sobre A. Isso tem que ser igual a quanto, a soma dessas raízes? 2/3, né? Então, eu venho aqui e digo que menos B sobre A igual a 2/3. Ou seja, quem é menos B? Então, eu posso dizer nesse caso que menos B é B com sinal trocado, né? Menos B, conceito de simétrico, né? É B com sinal trocado. Se eu trocar o sinal do B, é só tirar esse menos. Então fica 1 menos P. Isso é menos B. Porque eu estou trocando o sinal de todo o B aqui, ó, ele está ficando positivo. Então é 1 menos P sobre o A, que vale P também, né? Ou seja, menos B sobre A tem que ser igual a 2/3. Novamente, aquela proporçãozinha, né? Multiplica em cruz. Aí eu tenho o quê? 3 vezes 1, vou fazer para cá primeiro. 2 vezes P, 2P, igual. Agora aqui tem que distribuir, ó, porque é um binômio. Então faz 3 vezes 1, que é 3. 3 vezes menos P, que é menos 3P. Né? 3 vezes 1, 3. 3 vezes menos P, menos 3P. Aí é aquela coisa, o cara letra para um lado, número para o outro. Então esse cara vai passar para cá com o sinal positivo. Então vai ficar 2P mais 3P, que dá um total de 5P. Né? 5P igual a 3, que foi o cara que ficou sozinho aqui. Esse 5 está multiplicando o P, logo ele passa dividindo. Temos que P é igual a 3 dividido por 5. Né? Então o P passa a ser igual a 3/5. Ok, senhores? Essa é a nossa primeira aula gravada, espero que gostem e assistam sempre que eu enviar, porque vai conter as correções até que as coisas se normalizem, tá? Evite sair de casa, lave sempre as mãos.